Salve, salve, irmãos queridos! Estamos aqui mais um podcast da comunidade Bom Pastor. Sei que vocês estão estranhando. Quem está abrindo hoje, né? Não podia ser o Padre Antônio porque ele está em peregrinação na Terra Santa. Mas eu quero, no lugar dele, acolher cada um de vocês. Irmãos queridos e amados, que bom que nós estamos juntos, que bom que tem o YouTube, que bom que a gente pode se comunicar e você também entra aí no chat, diz como é que você tá. E eu quero agora apresentar para vocês quem que vai fazer o podcast conosco hoje, um irmão querido, Padre Renato Andrade, pároco da paróquia Santo Antônio de Teresópolis. Padre Renato desceu a serra para vir aqui a Copacabana só para poder participar conosco. Padre Renato, que alegria, o senhor é muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Laura, eu que agradeço, imagina, né? Para mim é um prazer, uma honra, como eu disse, é um privilégio, né? Eu frequento a comunidade há mais de 20 anos. Verdade. E aqui, né, nos meus primeiros meses de sacerdócio, né, aprendi tanto a ouvir a Deus, né, a celebrar a presença de Deus, e é sempre uma gratidão poder vir aqui, é um privilégio para mim. Obrigado pelo convite. A Doris pediu para agradecer o senhor, né, Padre Renato, o senhor vir descer a serra para estar aqui conosco, com os irmãos. E a gente tá... Padre Renato, a primeira coisa que eu queria falar para o senhor... Feliz Ano Novo, Padre Renato. A gente está no final do ano. Domingo que vem já é o primeiro domingo do Advento. Então, tá certo, teologicamente falando, eu posso desejar já Feliz Ano Novo para o senhor? Com certeza, né? A gente precisa criar essa cultura, né? Porque o ano civil não coincide com o ano litúrgico, né? Pois é. E para nós católicos, é isso mesmo. O primeiro domingo do Advento é o início de Ano Novo. Podemos dizer Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo, Padre Renato. Feliz Ano Novo, irmãos e irmãs queridos. Padre Renato, esse tempo eu amo, esse tempo é tão curtinho, né? Advento, passa tão rápido. Eu tenho a impressão assim de que a gente fecha os olhos e já chegou o Natal. Aí eu queria pedir assim para o senhor abrir, falar para a gente, né? Já que daqui a 3 dias, domingo que vem, é o primeiro domingo do Advento, né? Como é que a gente pode viver esse tempo tão curtinho e, ao mesmo tempo, eu sei que é um dos tempos mais poderosos, fortes da igreja, né? Junto com a Quaresma e a Páscoa, pelo menos as leituras bíblicas são fortíssimas. A cada dia, a cada domingo, a cada dia desse tempo do Advento, né, Padre Renato? Com certeza, Laura. Eu vejo que em virtude do Natal, né, ter criado um pouco, né, toda essa experiência do consumismo, né, essa experiência tão ruim, um pouco tão superficial, né, da ideia de Natal, essa imagem ruim da ideia de Natal, né, a gente corre o risco de perder o Advento, né, passar tão depressa, são tantas confraternizações, tanto enfoque, né, na comida, na bebida, nos presentes, que a gente corre o risco de perder mesmo o olhar daquilo que é essencial no Advento. Advento, todo mundo sabe, já vale a pena a gente repetir, né? A palavra adventos, né? É justamente essa preparação, né, para o Natal, mas a palavra em si quer dizer chegada. Chegada, alguém que vai chegar. Né? E quando vai chegar alguém, eu me preparo para receber esse alguém, não é isso? Ah, que lindo. Ou seja, eu vou receber alguém importante, né? Então eu preparo a casa, eu preparo as coisas, eu me preparo, né? Essa seria a ideia um pouco, e precisamos retomar isso, né, para o menino Jesus que vem, né? A igreja, na liturgia, sobretudo, né, ela tem, diante do olhar dela, né, 2 perspectivas, né, dessa chegada. A primeira, né, histórica, a vinda do Cristo, que já veio, né, como Salvador do mundo, mas ela também se prepara para a segunda vinda, a parousia. Uhum. Então o Advento tem para nós essa dupla perspectiva, né? Celebrar a história e, ao mesmo tempo, né, nos preparar para aquilo que virá. Né? Esse Cristo que a gente professa em cada vez que rezamos o credo, né? Ele virá. Né? E tem que encher o nosso coração de esperança, de alegria. Né? Bom, depois alguma coisa importante que a gente poderia mencionar aqui são as figuras do Advento que a liturgia usa. Né? E são, assim, maravilhosas. Primeiro, o profeta Isaías. Uhum. Vamos ler muito Isaías durante o tempo do Advento. Você vai ver as leituras, seja do primeiro domingo, os dias de semana,
né? Por quê? Porque Isaías é aquele que vai falar para nós do reino messiânico, da vinda do Messias, né? Depois vamos falar muito de João Batista, outra figura também extraordinária, tema da vigilância, João Batista, da ascese, da conversão, né? Como é que eu posso dizer isso? Da pressa mesmo, né? Ou seja, o machado já está posto na raiz da árvore. Ou seja, Nosso Senhor que tem pressa na nossa conversão, né? Depois as figuras de São José e de Nossa Senhora, obviamente. Então essas 4 figuras são muito importantes para a nossa reflexão, para alimentar a nossa alma, né? Nessa, poderíamos dizer assim, nessa catequese sobre o Advento. Padre Renato, então, assim, o senhor falou aí uma palavra forte que resume o Advento. Achei tão bonito Advento como chegada, e a gente, uma dona de casa, prepara uma casa quando vai receber, né, uma visita. Então, ficou muito claro, muito simples, muito acessível a gente entender que o Advento é um momento para a gente preparar essa casa aqui, né? Com Eu certeza. sei que a gente prepara a casa da gente também com alguns enfeites de Natal, com o presépio, né? Mas temos essa casa aqui também, que essa aqui também precisa ser preparada. Não apenas as lojas, a nossa casa com aquelas coroas do Advento, com aqueles enfeites tão bonitos, né? Sim. Os enfeites de Natal. Mas foi bonito, como o senhor falou, eu pude entender assim que eu preciso preparar também essa casa aqui. É isso, Padre Renato? Com certeza. Os símbolos, né, eles têm que apontar para um significado, né? Os símbolos, cada um deles tem, né, um sentido deles existirem, mas eles têm que apontar para um significado. Qual é o significado deles? É a chegada, é aquele que vem, né? Ele vem para nos salvar. Nós vamos repetir muitas vezes isso nas leituras, né, do Advento, nas antífonas da liturgia das horas. Ele vem, né, ele vem. É a mesma expectativa que a gente cria, né, quando vai chegar alguém importante na nossa casa, né? Tá, a gente vai contando nos dias do calendário, né? Falta uma semana, faltam 3 dias, falta um dia, amanhã chega, né? Já fez essa experiência de alguém que está chegando, né? Sei lá, foi para longe, ficou tanto tempo, né? Algum familiar querido, nossa, está chegando semana que vem, faltam tantos dias. Isso é muito incrível. A igreja, como mãe, vai nos educando também a isso, a preparar o nosso coração assim, né? Nessa expectativa messiânica. E ao mesmo tempo, sendo dezembro, né, prepara também a gente depois para o ano civil, para a chegada de Jesus, né, que no Natal nasce e acaba sendo, né, para o ano civil. Agora, Padre Renato, o senhor falou aí, eu queria ver se a gente aprofundava. O senhor falou aí a palavra vigilância. Qual é a importância, como é que essa palavra que a igreja aponta para nós como uma das palavras fortes, né? Vigilância, em que sentido? É a mesma vigilância que a igreja fala para a gente da Quaresma ou é uma outra vigilância? Sempre a vigilância, essa palavra, né, vigiar, manter a lâmpada acesa, né? Ela tantas vezes Jesus falou sobre isso, né? Jesus exortou sobre isso, Jesus falou de vigiar e orar, de ter os rins cingidos e as lâmpadas acesas, contou a parábola lá das virgens, né, das virgens prudentes e das virgens imprudentes, né? Ou seja, o Evangelho muitas vezes repete, né, essa expressão, começando com João Batista, né, vigiai. O que eu entendo como vigilância, né, e o que a igreja vai nos ensinando ao longo desses séculos? Que a vigilância cristã, ela não é uma atitude de inércia diante da vida. A primeira coisa, né? Eu não fico vigiado parando, olhando a vida passar. E nem vou vigiar os outros, né? Nem vigiar os outros, Porque dá essa impressão, assim, parece que eu estou vigiando e eu estou, assim, a vida está passando e eu estou aqui parado diante da vida. Não. A vizinha fofoqueira. A vizinha fofoqueira, nada disso. Você é protagonista da sua história, eu sou protagonista da minha história, né? Eu vou, como administrador da minha vida, vou um dia prestar conta diante de Deus, tudo que eu faço ou não faço, né? Ora, então eu acredito que, em primeiro lugar, a vigilância é estar onde Deus quer que eu esteja, fazer aquilo que Deus quer que eu faça.
Isso é muito importante, porque... Deixa eu repetir. Estar onde Deus quer que eu esteja e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Isso, aquilo que Deus quiser que eu faça, eu estou lá para fazer, né? Deus está me chamando a trabalhar agora, eu estou no trabalho, eu vou dar o meu melhor ali. Isso é vigilância. Eu estou no meu lazer, descansando, eu vou descansar bem. Isso é vigilância. Nossa! Entende? Essa loucura do mundo de hoje, assim, eu levo e começo, vou dormir, sei lá, levo o computador, o celular para o quarto e começo a responder e-mail, quero trabalhar na hora. Não, é hora de descanso. Você entende? Eu vou para a praia com os amigos, ou para um lazer, não sei o quê, e eu levo trabalho para a praia. Peraí. Eu entendo sempre vigilância como essa atitude, né, diante da vida. Né? Eu estou ali de corpo e alma. Eu estou vigiando, né? Fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, estando onde Deus quer que eu esteja. Não adiantaria de nada se eu estivesse lá no meu trabalho, o meu patrão que me paga ali, se eu tivesse, olha, eu vou deixar o trabalho um pouquinho, vou pegar o texto, vou ficar rezando aqui, né? Não, eu preciso estar ali. Claro que o coração está em Deus, né? E eu já fiz a minha oração e vou fazê-la. Mas eu não posso achar que isso é uma coisa religiosa e aquele trabalho não. Entende? Eu coloco Deus ali. E faço bem feito, e Deus está presente. Isso é vigiar. O segundo aspecto da vigilância é o aspecto do homem bíblico. Como é que eles tinham as lâmpadas nas casas? Não eram como as nossas agora, com a luz elétrica. Sim. Era a lâmpada da lamparina, né? Uhum. Como é que a lamparina funcionava? Com azeite e tinha lá o paviozinho, certo? Ou seja, o ambiente ali está escuro. Para eu levar luz para lá, o que eu faço? A lâmpada vai comigo, ela não vai sozinha. Uhum. Entende isso? O que a palavra de Jesus vai nos ensinando? Primeiro que esse óleo tem que se gastar. Né? Ou seja, para haver luz, né? Para que a minha vida ilumine, para que eu vigie, né? Essa palavra vai comigo. Essa palavra está em mim. Entende? Eu leio a palavra, eu medito a palavra, eu acolho a palavra no meu coração e essa palavra, onde eu for, ela vai comigo. Entende? Nossa, que imagem bonita, Padre Renan. Quer dizer, então, como os homens daquela época de Jesus, depois de eu tomar a palavra, então, eu vou carregando essa lamparina, que é a palavra de Deus em nós, né? Aonde eu for, eu vou levando essa lamparina, essa luz aqui dentro de mim. É isso? Não é assim que o Salmo diz? Vossa palavra não é lâmpada para os meus pés, né? Luz no meu caminho. É a luz da lamparina, é a luz do óleo que se gasta, né? Uhum. Então eu entendo sempre assim que eu vigio quando eu vivo na palavra, né? Eu mergulho nessa palavra. Essa palavra, como diz São Bernardo, né? Guarda a palavra e a palavra te guardará. Né? Aquela palavra conhecida de São Bernardo, o ofício das leituras. Mas assim, essa palavra está em mim. Então se eu vou para um ambiente escuro, eu vou para um mundo aí fora onde não tem nem, sei lá, nada de religioso ou sagrado, mas a palavra está em mim, eu vou vigiar lá, entende? Eu posso estar em qualquer ambiente, se essa palavra está em mim, eu vou ser eu lá, né? Iluminado pela palavra. Padre Renato, já que o senhor está falando assim, enfatizando a palavra, o senhor traz alguma palavra no coração para esse momento, essa partilha de advento, de vigilância? Tem alguma palavra que o senhor gostaria que a gente partilhasse? Partilhamos junto com os irmãos? Eu acho que a gente pode olhar as 3 palavras do primeiro domingo do Advento, para a gente entender um pouquinho. Que vem. Isso, desse primeiro domingo do Advento. Tá. A primeira palavra é a palavra de Isaías, né? O profeta, né, falando de vigilância, né? O profeta... Isaías que capítulo, Padre? Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, do 1? Do 1 ao 5. Né? Tá. A palavra do profeta é muito forte nesse sentido, porque ela nos introduz nessa vigilância. Né? Vou pegar aqui o texto para a gente poder eu vou ler aqui a tradução da Jerusalém. É melhor ler a Ave Maria, né? Eu tenho aqui também. Pode, a Ave Maria, que talvez você tenha em casa. Isaías 2, ele diz assim: no fim dos tempos acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas, para aí acorrerão todas as gentes. E os povos virão em multidão. Essa palavra que atrai, né? E aí diz ainda: vinde, subamos a montanha do Senhor. Esse monte, os padres da igreja vão dizer que é Cristo, né? Uhum. A montanha do Senhor é Cristo, né?
Vinde, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. E aqui que entra a vigilância. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. Porque de Sião deve sair a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Iluminados por essa palavra, né, que Ele vai nos ensinar, vai nos instruir. É assim que a gente vai vigiar. E aí, eu digo isso e insisto nessa questão, Laura, porque a vigilância cristã não é só uma questão moralizante, sabe? Um aspecto moral, dizendo assim, estou vigiando, não estou pecando. Mas não é só não pecar, não é só não fazer o mal. Isso é uma obrigação, né? Uhum. Mas eu vigio quando eu faço o bem, quando eu cresço na virtude, quando eu deixo essa palavra iluminar e essa palavra me ergue todo dia, me corrige, né? Me faz humilde. A gente estava aqui gravando e deu 2 erros, tá bom? A gente começa de novo, entende? Essa palavra está em mim. Se eu estou na carne, não, eu vou ficar, puxa, mas de novo. Eu começo a murmurar, reclamar. Mas se eu estou no Espírito, a palavra ela vai dando fruto em mim, em cada situação da vida. A vigilância aparece então nessa primeira leitura, no próximo domingo. A segunda leitura, Laura, que eu chamaria a atenção, é a leitura da carta aos Romanos. Antes da gente partir para essa, a gente pode só ficar mais um pouquinho? Pode. Nessa primeira, eu queria pedir para o senhor ler aí, aqui na tradução da de Jerusalém, no versículo 3, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Eu não sei como é que está aí no 3, Padre Renato. Aqui também está assim. Para que ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. E nós trilharemos as suas veredas. É linda essa tradução, né? Também a tradução do lecionário é essa. Como é que está no lecionário? Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. E é isso. Ele nos ensinará nos seus caminhos. Isso tem tudo a ver com aquela linha do discurso de João Batista, né? Sim. De preparar, ele veio preparar, então, quer dizer, voltamos a falar de preparar, né? Quer dizer, ele nos ensine os seus caminhos. Tem algo concreto que Jesus, meu Salvador, quer me ensinar hoje. Sim. Algo bem concreto que está na palavra. É isso, Padre Renato? É isso. Eu acho que essa é a melhor preparação para o tempo do Advento, né? A gente aumentar a nossa intimidade com a palavra. Recordar a nossa aliança com Deus. Não tem forma melhor de você preparar a casa, né? Do que fazer aquilo que o convidado gosta. Não tem forma melhor de você receber uma pessoa que você vai te visitar, né? E você descobre algumas coisas que essa pessoa gosta. Não é isso? Olha, eu vou fazer aquele bolinho não sei de quê, vou fazer não sei tal coisa, vou preparar isso aqui. Não tem melhor forma de acolher Cristo no Natal do que criar intimidade com Ele, né? De entrar nessa intimidade, nessa aliança com Ele, né? Acolhendo a sua palavra. Padre Renato, eu também sou muito tocada com o 4. Eles quebrarão as suas espadas, transformando-as em relhas, e as suas lanças a fim de fazerem podadeiras. Eu entendo esse versículo, Senhor, agora, algum pouco tempo atrás, né, por causa das eleições, a gente sabe que teve briga familiar entre famílias, né, entre pais e filhos, jovens e mais velhos, né? Então eu vejo essa palavra aqui, eu vejo assim uma palavra de Deus vindo em nosso socorro, né? Porque aqui ele fala que vai quebrar as espadas, né? Às vezes a impressão que a gente tem que dentro da própria família, um apontando a espada para outro. Eu acho que a tradução do lecionário está mais bonita, né? Como é que está aí o quadro? É isso mesmo, converterá as espadas, né, em relhas de arado e as lanças em foices. Aquilo que estava apontado para ferir o outro se transforma num objeto de trabalho. Serviço, instrumento glória. de serviço. É isso. Esse é o que nosso Deus faz, Padre Renato. Laura, eu creio que é isso que Jesus vai ensinar para a gente, né? Qual é o meu serviço à humanidade? Senão, pelo que eu vi aqui, em vez de estar servindo a Jesus, eu estou servindo a mim mesma, apontando a espada para o outro. É isso, Pai? Pai? Isso, Misericórdia. E essa é uma tentação constante, né? É verdade, Padre. Diante daquilo que o outro me cobra, me pede, me exige, né? Eu achar que o outro é meu adversário, né?
E o outro não é meu adversário, não é contra ele, né? Não é assim que Efésios diz lá, São Paulo? É, Não é contra homens de carne e osso, né? sim. E muito facilmente, né? Aquela pessoa que erra comigo no caminho, no trabalho, no ônibus, sei lá, nas estradas. Então esse advento vai acontecendo, essa vigilância acontece, né? E a gente vai se deixando instruir pelo Senhor, né? Na beleza de transformar aquilo que eram armas para destruir o outro em armas para servir, né? Instrumentos de serviço. Então, Nossa, porque transformar a espada que estava apontada para o outro em instrumento de trabalho para servir. Nossa. eu acho que isso é grandioso, né? Se a gente prestar atenção nisso, todos os dias a gente tem a oportunidade de viver isso, né? Todos os dias. Todos os dias. Sabe aquela palavra que é uma espada e você vai falar do outro, né? Ou vai criticar o outro e vai destruir o outro, né? E você se pergunta diante de Deus, né? Senhor, o que você quer me ensinar com isso, né? Como é que eu posso transformar essa espada, né, aqui nesse arado para preparar esse terreno, para preparar a terra, para a tua palavra cair e dar fruto, né? Então por isso que a vida cristã, Laura, nossa salvação, o caminho de salvação, não é algo automático, como a gente aperta um botão e começa a funcionar, né? É tudo artesanal, né? Dia a dia. Dia a dia, né? É colocar a mão na massa todo dia, se corrigir todo dia, lutar para ser melhor todo dia, né? A vida cristã, ela é o verbo se fez carne e é isso, é introduzir o mistério de Deus no cotidiano, né? No ordinário, né? Padre Renato, o senhor queria pegar outra palavra e eu pedi para a gente ficar mais um pouquinho nessa. Nossa, foi muito bom essa parte, esse esclarecimento que o senhor fez da espada para instrumento de trabalho. Qual era a palavra que o senhor queria partilhar? A segunda palavra de vigilância é a que vai ter na segunda leitura agora, do próximo domingo, né? Primeiro domingo do Advento, é em relação ao tempo, né? Ao tempo? Ao tempo, essa vigilância, ou seja, o domínio desse tempo que não volta mais, né? O ontem eu não tenho mais domínio nenhum sobre ele, né? E Paulo vai dizer assim, né? O apóstolo vai dizer assim, a noite já vai adiantada, o dia já vem chegando. Qual é o texto? Romanos 13. Né? É forte quando ele fala isso, né? A noite já vai adiantada. Romanos 13, versículo 11. Vós sabeis em que tempo estamos, Paulo está dizendo. Chegou a hora de nos levantarmos do sono, olha só. Porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Romanos 13, 11 ao 14. A noite vai adiantada. Como é que está a tradução aí da Bíblia Jerusalém? A noite vai adiantada, né? E o dia já vem chegando. Eu tenho a impressão sempre, quando eu leio essa palavra, né? Me vem sempre essa imagem do relógio mesmo, né? A imagem do relógio, do tempo que está passando. Olha quanto tempo eu estou perdendo na vida, né? Aquela vigilância que a gente falava agora há pouco. Não é só não fazer o mal. Isso é obrigação, não fazer o mal. Mas como é que eu tenho me esforçado para fazer o bem que Deus me pede? Aqui está. Estamos tanto mais que sabeis que tempo estamos vivendo. Quer dizer, então a palavra de Deus nesse primeiro domingo do Advento está trazendo para nós, alertando para a gente, olha, você quer saber que tempo é esse que você está vivendo? É esse aqui. Que tempo é? Chegou a hora de acordar, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Eu fiquei tão, assim, compungida quando o senhor falou de tempo, porque, assim, a gente perde muito tempo, né, Padre Renato? Às vezes, com isso aqui, né, a gente perde muito tempo com bobagem. Então, a palavra de Deus aqui nesse trecho está nos alertando em relação a isso, para eu ficar ciente desse tempo, que o tempo também é um dom de Deus, né? Sim, claro. Também é um dom que Deus me deu, né? Sim. Para eu vivê-lo ciosamente. É isso? É o sentido da prontidão, Padre Renato? É o sentido da prontidão, Laura, e do cumprimento do nosso dever, né? Do cumprimento do nosso dever. Deus não está dizendo que você não tem como, que você não pode descansar, que você não pode se distrair, brincar, não. É do cumprimento do meu dever nesse mundo, né? A noite já vai adiantada, o dia já vem chegando.
Ou seja, o dia é o Cristo, né? Ele vem chegando. A cada dia mais a gente se aproxima dele, né? O dia vem chegando, então despojemos-nos das ações das trevas, né? E vistamos as armas da luz. Então o tempo que é esse kairós de Deus, que a gente vai falar muito, né, no tempo do advento, né? É esse tempo de graça, esse tempo favorável. Aproxima-te desse tempo favorável, então aproveita. Você falou da questão da perda de tempo, e é claro, essa é uma das tentações do demônio, né? O maligno coloca diante de nós essa tentação, né? De desperdiçar o tempo, de dizer, desculpa usar essa expressão, mas empurrar a vida com a barriga, sabe? Vamos ver, deixa a vida me levar, né? Não, a vigilância cristã é essa responsabilidade com a própria história. Tem algo que Deus pede para mim, pede para você. E você, e eu, e você que está assistindo, né? Cada um é único e irrepetível. Então isso é muito importante. Então essa ligação do tempo. Aqui, diferentemente da primeira leitura, onde Isaías fala da questão de ser instruído por Deus, de subir ao monte, né, para receber a lei do Senhor e ser instruído por Ele, aqui o apóstolo está pedindo que a gente seja orientado por Deus agora para descer do monte, para ir para o meio, né, do meio do mundo. Né, no meio do mundo, andemos dignamente, olha aqui, como em pleno dia, evitando, né, gula, excesso de bebida, devassidão, libertinagem, discórdia, ciúme, tá vendo? Nossa. Repare que a palavra que nos instrui, né, para estar na presença de Deus, e ela nos alimenta, nos orienta, e subir ao monte, né, que é Cristo. Ao mesmo tempo, agora desce do monte, vai lá para o meio da multidão, onde está tudo errado e você tem uma luz diferente aí. Uau! Sabe, essa palavra então que vai nos colocando aí sim, vivendo bem o tempo presente. O pagão não está preocupado com isso, Laura. O pagão, ele crê em tudo, né? Vai vivendo uma vida assim, o ateu, o agnóstico. Nós é que temos preocupação com o tempo. Porque o tempo é um instrumento que Deus nos deu para ganhar a eternidade. Entende? Então eu tenho que usar bem o tempo. O tempo vai me dar a eternidade. É isso que eu tenho. E essa palavra, nessa última parte que o senhor colocou, aí ela é bem concreta, né? Aqui está, como de dia andemos decentemente, aí especificamente, né? É para descer do monte São e pisar. Paulo tá falando, aí ele começa a enumerar algumas coisas, né? Que acho que tem tudo a ver com dezembro, né? Orgias e bebedeiras. É conversão mesmo. É a palavra que está aí? Aqui está isso: orgias, bebedeiras, desonestidade, dissoluções, nada de contendas, de ciúmes, olha só. Soluções? Não, dissoluções. Briga, né? E aí ele diz, ao contrário, revestivos do Senhor Jesus. Então, essa vigilância da lâmpada acesa, da palavra entranhada, voltamos muitas vezes insistir nesse ponto, né? Da palavra entranhada, que vai me dar a possibilidade de fazer escolhas, né? De decidir, viver iluminado, né? Eu posso pegar a lâmpada, como Jesus falou, e colocar debaixo da mesa, não posso? De que vai adiantar? Pego a palavra na missa, na liturgia, no grupo de oração, aqui na comunidade, né? Escutei a palavra, pai, tenho escutado, tá, mas está debaixo da mesa. Entende? Escondi essa palavra e aí guardei a palavra, mas essa luz não, essa palavra que é luz, ela precisa ser manifesta. Eu vou para o meio do mundo. É fácil a gente ficar aqui vivendo iluminado dentro da comunidade. Peguei o elevador, subi aqui, 9º andar, né? Estamos aqui, ok. Mas e lá na praça, lá fora, e no meio da calçada, e aquela confusão no metrô, e lá no ônibus, né? E no meu trabalho, entende? É isso, desce do monte, vai viver iluminado lá fora. Aquela expressão, tem um autor que usa muito, eu esqueci agora quem é que fala muito isso. Ele diz assim, eu preciso salgar fora do saleiro, né? Não pescar no aquário, né? Entendeu? Então esse tempo do advento é um tempo de conversão, é um tempo de vigilância. Né? Você perguntou, diferentemente da quaresma, em parte sim, né? Pela chegada, pela perspectiva, né? Mas no processo de conversão, né, da palavra de Deus em mim, é a mesma situação, né? A palavra é essa, é conversão. E
Pode, desculpa. Não, era só para falar, aproveitar que o senhor falou de conversão. Então, assim, para que a gente possa viver, então, essa vigilância, essa conversão, o sacramento da confissão vai nos ajudar muito. Com certeza, Laura. A confissão, né, é um elemento essencial nesse processo de conversão. Realidade de rever a minha vida e, diante da igreja, diante do sacerdote, pedir perdão pelos meus pecados, né? Também nesse tempo do advento é um tempo de fazer penitência. A gente acha que é só na quaresma, né, que no advento não precisa, pelo contrário. Não precisa. É um tempo de conversão, um tempo forte. O Padre Renato, o senhor pode nos ajudar um pouco, a mim, aos irmãos e irmãs, com essas duas palavrinhas que o senhor falou aí? Primeiro, o sacramento da confissão, de uma forma geral, eu acredito que todo católico tenha, inclusive muitas paróquias eu sei que separam 3 a 4 dias para preparar, né, para a confissão. Mas a penitência, eu não sei por que, Padre Renato, eu sinto que a gente, de uma forma geral, né, o católico, ainda mesmo na caminhada, faz assim um pouco de confusão. Eu não sei se é porque, de repente, alguém fala que é isso aqui, o outro fala que tem que ser aquela lá do que Nossa Senhora de Fátima pediu, aí uma outra pessoa traz. Então, assim, eu queria que o senhor nos ajudasse concretamente, né, essa penitência. Primeira coisa que eu queria saber do senhor é legítima essa diferença? Penitência espiritual e penitência material? Isso é assim que a igreja ensina? A penitência é uma só, né, Laura? Ah, tá. A penitência é uma só, é o coração do homem, né, que se humilha diante de Deus. Penitência é uma só. A penitência é o coração do homem que se humilha diante de Deus. Diante de Deus, glória. Tá. Quando eu me confesso, né, eu estou ali diante do sacramento, é uma humilhação, né? Sim. Mostrar diante da igreja a vergonha do meu pecado, né? E contrito eu me aproximo e preciso ter uma contrição cada vez melhor, entende? Mas também a igreja ensina que o nosso corpo, tocado pelo pecado original, ele vive essa inclinação ao pecado. A minha carne está propensa sempre ao mal, ao desregramento, né? E por isso é muito pedagógico, né? E a igreja ensina isso, que as mortificações corporais me ajudem a dominar esse corpo. Que a minha alma domine o meu corpo, né? A mortificação, ela é para isso, né? Então, mas ela a mortificação é penitência também. Também, claro. Tá. E a mortificação corporal Seja além o jejum, do jejum. Sejam mortificações de algumas abstinências que eu faço. Por exemplo, a igreja ensina que todas as sextas-feiras do ano é um dia de abster-se de carne. Então, qual é o sentido disso concretamente, né? É eu prestar atenção no mistério do Cristo. Sexta-feira é o dia da morte de Cristo. Reportando Então, também a Sexta-feira Santa, que aí é mandamento da igreja, né? E aí sim. Mas todas as sextas-feiras do ano, né? Na Sexta-feira Santa e na Quarta-feira de Cinza, o jejum e a abstinência, né? Mas as outras não, a abstinência de carne, para que a gente não perca isso. Então, repito, a penitência é esse grande guarda-chuva que cobre tudo, né? Sim. Ou seja, o homem se humilha diante de Deus, né? Suplica o perdão de Deus, com práticas espirituais e também com práticas corporais. E as práticas corporais são muito importantes. No tempo do advento, essas práticas parecem que ficam um pouco deixadas de lado, porque a proximidade do Natal, encerramento de ano civil, são tantas confraternizações, né? As Mas festinhas, né? De amigo amigo oculto, secreto. amigo secreto, isso aí. Enquanto que na Páscoa está um pouco afastada. Aí a gente esquece que a igreja também nos chama para a penitência também. No tempo do advento, Padre. É isso aí, também no tempo do advento. O Natal é Natal. O tempo do Natal é o tempo do Natal. Mas é o tempo do Natal. E a gente, nessa superficialidade um pouco, né, da nossa fé, às vezes, desculpa dizer assim, ainda tão superficial, né? A gente embola tudo e vai passando o advento, né? Hoje é só mais uma confraternização, né? Então, a gente esquece. Não, o senhor apontou, então, o jejum, o senhor lembrou da sexta-feira. Agora, só para ficar assim, bem claro, outras formas assim de abstinência
né, corporal, por exemplo, abrir mão do doce como uma oferta a Deus, é isso, Padre Renato? Eu queria, assim, realmente entender e partilhar aqui com os irmãos. Claro, é a mesma forma, a mortificação. Então, na sexta-feira, como um mandamento na igreja, como uma forma concreta, mas outras mortificações dependendo de cada situação, de cada vida, acompanhada pelo diretor espiritual, ajudada pelo padre da sua paróquia, porque o padre te conhece. Ele sabe, por exemplo, que às vezes o doce para você não vai fazer diferença nenhuma. Você pode, quem sabe, se abster de outra coisa, fazer uma outra mortificação. Qual? Não sei, talvez a mortificação do silêncio. Né? Você fala demais, né? Na tua ansiedade, você até perturba o ambiente em que vive, fala demais. Quem sabe a mortificação com o silêncio. Né? Hoje eu vou passar um dia em silêncio. Olha que para muitas pessoas é uma coisa tão bonito. Né? Ou ver uma televisão, ou o uso das redes sociais. Eu gosto de me distrair aqui, me entretendo, né? Eu vou me abster-se. E daí por diante, né? Então, são muitas práticas, mas aí depende de cada um. Sim, e muitas formas Deus são agradáveis a Deus. Inspirar. Padre Renato, eu tive um pensamento agora. O senhor é pároco, né? Sou pároco. O pároco passa por muita mortificação, né, Padre? Tendo que atender tanta gente e às vezes as pessoas repetindo as mesmas coisas chatas. Meu Deus, o padre passa por muita mortificação com seus paroquianos, né, Padre Renato? Pode falar. É verdade, é por isso que a gente não pode medir, né, os outros com a mesma régua, sabe? Porque cada um, né, tem ali uma necessidade. Eu acho que é assim que Jesus também fala conosco, né? Eu penso também numa terceira categoria de mortificação, que valeria a pena a gente falar aqui, e eu acho que ela é muito, muito salutar, é aquela mortificação que a gente não escolhe. Sabe, aprender a mortificar, a entregar, a ofertar a Deus alguma coisa que te custa no teu dia a dia e que não estava planejado. O que, por exemplo? Sei lá, perdi a hora, ou aconteceu um problema, furou o pneu do carro, o ônibus, sei lá, atrasou, não teve aquele horário, eu tive que ter um problema ali adiante. E ao invés de murmurar, de reclamar, de xingar, de sei lá o quê, né, eu mortifico, eu falo, glória a Deus por isso. Então eu acho que essa é a melhor mortificação, aquela que a gente não escolhe. Sabe? Que a providência de Deus manda para a minha conversão. Eu acredito sempre que Deus manda muitas delas para a nossa conversão. Sabe Santa Teresa d'Ávila? Aquele episódio que ela conta no livro da vida, né? Que ela reclama com Deus, ela fala, por isso você tem tão poucos amigos, né? E é isso, né? Quando Jesus fala com ela isso, né? Eu faço assim com aqueles que eu amo. Ou seja, ela está servindo, é consagrada, vive ali para reformar aqueles Carmelos. E um monte de tribulação acontecendo na vida dela, né? E aí ele fala para ela, é assim que eu faço com aqueles que eu amo, né? Ela está naquela carroça, lembra dessa cena? Está numa carroça, aí acontece, não sei se fura o pneu, não me lembro agora o fato, mas eu lembro da frase dela. E é assim que você trata seus amigos? E Deus faz conosco assim também. Como é que o senhor chamou? O senhor falou essa terceira mortificação é o que eu prefiro. O senhor deu um nome para ela? São aquelas que a gente não escolhe, né? Aquelas que a gente não escolhe que vão a vida vai acontecendo, trazendo, a vida vai trazer. As pessoas... É porque no meu plano aqui, eu organizo algumas, entende? Hoje eu vou fazer essa mortificação aqui. Tudo eu bem. Vou fazer aquela, né? A igreja mandou aquela, aí, são de ótimas. Repente... Mas tem algumas que a gente não escolhe, não pede, e elas aparecem alguém na nossa vem vida. E estraga com todo o nosso planejamento. Aquela pessoa inconveniente que chega assim já apontando para você uma situação que você não gostaria de ouvir. E aí você agradece a Deus por aquela vida e mortifica. Isso é mortificar. Morrer para si, lá no silêncio, o Senhor viu. Sabe? Muitas situações. É um defeito de alguém que você viu e você gostaria, a língua está coçando para comentar com uma pessoa que chegou. Você viu fulano? Ou não sei o quê, né? E aí você mortifica, fala, não vou fazer silêncio, eu vou orar para aquela pessoa. Padre Renato, o senhor foi falar disso, eu agora estou pensando numa mortificação que eu tenho. Quer dizer, Padre Renato, se eu estou com muita vontade de cobrar de uma pessoa, assim, uma atenção que eu achava que ela tinha que me dar, eu esperava que ela me desse, ela não me deu, também é uma mortificação. Também, é verdade. Eu abri mão dessa... Com certeza, porque às vezes está manifestando só... às vezes a gente deixa as nossas carências ficarem tão, né, gritando, entende? E não e sabe a gente pode mortificar, né?
transformando em oração, buscando a presença de Deus, fazendo com que essa comunhão espiritual aconteça, né? Eu acho que é um pouco assim. Não sei vocês que estão em casa, que estão ouvindo a gente partilhar sobre isso, mas é uma coisa tão real, né? E simples, né, padre? E simples, é. E o Ace- tempo do advento é isso, né? Aceitar as mortificações que a gente não escolhe e que aconteceram conosco. Que a vida nos traz, né? Eu acho que é um pouco isso. Bom, e Laura, e a terceira leitura do domingo, Sim. que é a leitura do Evangelho, né? Que Qual é é a o figura de São Evangelho? João Batista, que é a figura que é o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu falei da figura de João Batista, porque da Mateus vigilância, 24 o quê, padre? 37 a 44. Tá. Mateus 24 é aquele discurso escatológico de Jesus, aquele discurso, né, forte, né? Aconteceu nos dias de Noé. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Como assim? Jesus explica, né? Ou seja, nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, né? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não deram por nada, até que veio o dilúvio que a todos levou. Você não percebe que é também um pouco essa atitude assim de irreverência diante de Deus, diante do projeto de Deus que o mundo vive? Tô nem aí, né? Vou vivendo a vida, né? Como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Tô preocupado com aqui e agora, né? Essa ideia, né? Que é muito atual, né? Em todas as épocas da história, do homem que não diz que não acredita em Deus. Ele não fala isso, né? Mas ele vive como se Deus não existisse. Acho que o nosso mundo, nós, muitas vezes vivemos assim também, né? A gente esquece que Jesus está voltando. E a cada dia mais se aproxima a vinda dele. Não é verdade? E aí, o Evangelho diz isso, né? Assim também será na vinda do Filho do Homem. 2 que estiverem no campo, um será tomado, o outro deixado. 2 mulheres que estiverem a moer com amor, uma será tomada, a outra deixada. E aí entra mais uma vez a questão do Aí a tempo. palavra vigiai. Aí Aí. está vigiai também? Tá, Na vigiai. tradução do lecionário? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. É muito forte isso, né? Que dia virá o nosso Senhor? Para nos chamar pessoalmente assim pelo mistério da morte ou pela segunda vinda dele, pela volta definitiva, gloriosa, né? Para julgar o céu e a terra. As duas estão muito próximas. Quando será? Não sei. Então eu tenho que estar pronta hoje. Tem que estar agora. pronta hoje. E é muito interessante, Laura, que ao longo da história, desde que Nosso Senhor, né, que os evangelhos foram escritos, que Nosso Senhor pregou nessa terra, muitas seitas, doutrinas, fundadores de religião, sabe? Muitos tentaram até falar de dias concretos, quando será isso, né? Falar de datas, né? Para ao longo da história, mesmo. né? Repare que Nosso Senhor, em nenhum lugar do Evangelho, fala de data. Quanto ao dia e a hora, ninguém o sabe, só o Pai, né? Mas se ele não nos falou de data, ele nos pediu uma atitude. A atitude da vigilância. Entende? Então, se vai ser daqui a um ano, daqui a uma semana, daqui a 100 anos ou 1000 anos, não sei quantos 1000 anos, o que importa é que eu esteja vigilante. Essa é a grandeza da revelação, entende? No ano 1000 vai acabar o mundo, no ano 2000, você lembra os preparativos do ano Sim. 2000? Lembro. Tantos profetas que surgiam, vai acabar o mundo, ano 2000, estamos em 2022, né? Pois é. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, é interessante porque a comunidade tessalônica pensava que Jesus voltaria naqueles dias, né? Inclusive foi a leitura de domingo Foi. passado, né? É. Como é que eles falavam? Ouvimos dizer que alguns entre vós vivem como, não querendo trabalhar, não é? Vivem na ociosidade. Né? E aí São Paulo falou o quê? Quem não quiser trabalhar, também não deve comer. Né? É claro, qual era a mentalidade dele? Jesus está voltando mesmo, vou cruzar os braços e vamos esperar, né? O que a gente vai se esforçar se ele já está voltando? Aquela ideia de que a vigilância é uma atitude passiva diante da vida. Entendeu? Não. Sai desse lugar. Vai cumprir o teu dever. Faz a tua parte. Né? Essa é a missão que o nosso Senhor nos deu. Né? Então, essa palavra vigiar é muito forte. Né? Quando Jesus voltar, como nesses dias de Noé, será que ele vai me encontrar? Mais uma vez voltamos àquela frase, né?
Eu estarei fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Eu estarei no lugar onde Deus quer que eu esteja? Essa é a pergunta. Imagina um homem casado, tal, eu sou casado, eu preciso dedicar à família, ao trabalho e tal, e se eu me aventuro no adultério, eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Não. Um padre, a mesma coisa. Chega um fiel, precisa de um atendimento, alguma, sei lá, uma necessidade pastoral, e aí eu assumo outras, preciso montar um comércio para mim, uma fábrica, não sei o quê. Eu estou onde Deus me chamou? Não, entendeu? Então essa vigilância, voltamos ao início do programa, né? É estar onde Deus quer que eu esteja. É fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é vigiar. E essa é uma pergunta importante, né? Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça agora? Que também leva a gente, né, a uma reflexão, uma parada. O advento leva a gente também a se questionar, a fazer esse tipo de pergunta, né? Claro. Para que a gente possa se preparar bem para o nascimento de Jesus, para o Natal, Padre Renato. Dentre os símbolos, Laura, que dessa preparação, que acho que é bacana a gente mencionar também aqui, a coroa do advento é um símbolo muito bonito para a gente falar desse tempo, dessa pausa, dessa reflexão, né? Repara que a igreja vai acendendo uma vela a cada domingo, né? É bonito isso, né? A primeira vela lembrando a criação do mundo, a segunda vela a história da salvação, né? A terceira vela... Muda de cor, né? Muda de cor, a terceira é a rosa lá, a alegria, a vinda do Cristo, né? E a última é o tempo da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que essa salvação, né? Deus não revelou de uma hora para outra, no improviso, né? Deus preparou um povo, Deus educou esse povo, Deus foi paciente com esse povo quando ele caiu, né? Ou seja, Deus vai se dando a nós, se revelando a nós, mas Ele espera também que a gente receba, né? E aí o tempo do advento é um tempo forte para isso, para a gente entender, olha, a história está aí, Deus já falou, né? O final dos tempos, né? A plenitude dos tempos, melhor dizendo, né? Já aconteceu, né? Jesus já veio, e é acolher esse Cristo que a gente... aquilo que a gente falava no início, essas duas vindas, né? Acolher esse Cristo historicamente, nessa lembrança histórica, mas sobretudo preparar o Cristo, preparar o coração para o Cristo que vem na segunda vinda, na vinda definitiva e gloriosa. Amém, 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 amém. Irmãos, que esse ano novo litúrgico, que começa daqui a pouco, daqui a 3 dias, no domingo que vem, possa trazer muito momento forte com Deus. A gente viu aqui, né, hoje, né, um tempo de preparação, um tempo de vigilância, um tempo, se a gente puder reservar um pouquinho de silêncio também, né, Padre? Vai ser bom, né, Padre Renato? Outra palavra forte hoje, um tempo também de penitência, né? Lembrando que, de uma forma especial, aquela penitência que a gente não escolhe, que a vida escolheu pra gente, né? Então, foi uma boa preparação para a gente começar esse ano novo. A gente deseja, assim, um feliz ano novo litúrgico para você, meu irmão, minha irmã. Padre Renato, deixa o senhor com as últimas palavras para a gente despedir dos irmãos. Mas, olha, no próximo podcast, Padre Renato ainda vai estar aqui conosco também. Vem coisa boa por aí. É isso aí, Laura. Obrigado por esse convite, estar aqui hoje, nesse primeiro programa. E para você que está em casa, um feliz advento, né? Que o Espírito Santo suscite no teu coração esse desejo, né? De preparar a casa para o Senhor que vem. Essa casa aí, a casa do coração, aqui, né? Preparar mesmo, né? A cor litúrgica é o roxo. E o roxo é um pouco a cor do sofrimento, né? Da dor, né? A gente bateu lá uma pancada e ficou roxo, né? Ai, é mesmo, Padre Na verdade, Renato. Ficou roxo, ou seja, para a gente olhar para aquele roxo e lembrar, caramba, alguma coisa tem que doer em mim aí. Ai. Né? E custa mesmo, né? Alguma coisa tem que doer em mim. Gostei dessa, Padre Renato. É isso mesmo, né? E olhar para a cor roxa nas alfaias da igreja, na liturgia, nos paramentos, e lembrar isso, né? É o tempo de colocar o coração na presença de Deus. Virá o tempo do Natal, o tempo da festa, da celebração, mas não deixe que os atropelos, né, do consumo, da festa, né, se antecipem
e possa estragar o seu advento. É um tempo muito rico para ser desperdiçado, né? Amém, amém. Irmãos queridos, vamos nos despedir. Um abraço fraterno. Até o próximo podcast. Até logo, irmãos.